Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, subiu o tom com o ministro Alexandre de Moraes e pediu que a corte arquive um pedido para quebrar o sigilo de supostas mensagens trocadas entre o procurador-geral, Augusto Aras, e um dos empresários, alvo de operação da Polícia Federal. A solicitação foi feita ao STF pelos senadores Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Humberto Costa e Fabiano Contarato, que pediram ainda o envio do caso para o Senado para alegada investigação. Ao solicitar o arquivamento da ação, Lindora afirmou que a Constituição Federal não outorgou competências investigativas a parlamentares, a menos que sejam feitas em CPI. A vice-procuradora enumera vários fundamentos pelos quais o requerimento deveria ser rejeitado, como a ilegitimidade dos autores, irregularidade na representação, prática de persecução penal, especulativa indiscriminada, desrespeito ao sistema acusatório e a exploração eleitoral e midiática do caso. Ao destacar que os pedidos apresentados no processo têm embasamento apenas em matéria jornalística e como fundamento supostos diálogos antidemocráticos, Lindora seguiu dizendo que a intenção de Moraes e dos parlamentares é se valer de ilações para iniciarem e conduzirem frentes investigatórias com espetacularização midiática, sem mínimo fato jurídico, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, vedado inclusive pelo próprio STF. Mas com você, Roberto Mota, que achou dessa resposta da vice-procuradora Lindora Araújo. Mota? Eu estava com a esperança, Brown, de que você não começasse por mim, para que eu tivesse um pouco mais de tempo para digerir a importância dessa notícia. Vamos lembrar aqui o que a vice-procuradora disse a respeito dessas atividades. Ilegitimidade dos autores. Os autores não são partes legítimas para se envolver com isso. Irregularidade na representação. Prática de persecução penal, especulativa e indiscriminada, desrespeito ao sistema acusatório e exploração eleitoral e midiática do caso. Parabéns, doutora Lindora. O que essas palavras querem dizer para quem está nos ouvindo é que algumas pessoas resolveram ignorar o Estado de Direito e a democracia, resolveram ignorar as leis e as constituições, resolveram ignorar até decisões passadas e consolidadas dos tribunais para transformar fofoca em investigação policial, constrangendo cidadãos de bem pelas opiniões que eles deram. Qual é o objetivo disso? A vice-procuradora já disse: exploração eleitoral. Estamos a menos de 30 dias das eleições e esse é o objetivo dessa operação. Nada do que está acontecendo nesse caso é admissível, nem no Estado de Direito e nem em uma democracia. É muito importante para as pessoas que estão caladas nesse momento, fazendo a escolha de não correr risco. É muito importante que essas pessoas saibam de uma coisa. Quando a história de um país toma esse rumo, o silêncio não protege ninguém. Diga, Schelp. Quando falávamos justamente sobre esse pedido, né, que foi enviado, esse pedido de manifestação que foi enviado por Alexandre de Moraes para a PGR, que era uma forma de constrangimento, né, porque, no fim das contas, a própria PGR, que é comandada, né, por Augusto Aras, teria que responder sobre um pedido que afetaria diretamente, né, o próprio Augusto Aras, já que se tratava justamente de uma questão que envolvia mensagens que ele teria trocado com esses empresários, ou com alguns desses empresários que estão aí contemplados e que fazem parte dessa operação, que foram atingidos por essa operação da Polícia Federal na semana passada. E, obviamente, quer dizer, nada mais natural que na resposta não fosse o próprio Augusto Aras, e sim a vice-procuradora que se encarregasse, né, de fazer essa resposta, para tirar um pouco a pessoalidade dessa questão, né, já que
seria até uma questão de conflito de interesse se ele próprio manifestasse diretamente, e fazendo uma resposta dura. Era natural também que fosse uma resposta dura, já que poderia ser entendido como uma forma de constranger o procurador-geral e como uma forma de fazer uso político. Era, obviamente, a intenção dos parlamentares que entraram com essa ação, e aí há toda a crítica em relação ao Alexandre de Moraes de que ele poderia ter arquivado isso sem dar andamento, sem necessariamente passar para frente. Há uma discussão aí de que há uma obrigatoriedade, de que é de praxe, mas ele pode sim considerar que, por exemplo, os atores, né, os responsáveis pela ação não tinham ali a incumbência, a capacidade de fazer isso. Então, é isso que se coloca. Agora, é também curioso porque a própria negativa, o pedido de que esse pedido seja arquivado, o que significa que as mensagens não vão ser tornadas públicas, já constrange o Procurador-Geral da República de cara, porque isso significa que não saberemos, né, se as mensagens que estão lá são ou não constrangedoras para ele, ou de alguma forma, e isso é claramente o objetivo justamente da ação dos parlamentares. Em qualquer situação, havendo uma negativa ou não, eles teriam esse efeito. Mas lembrando que Augusto Aras foi aprovado na sabatina, quando ele foi sabatinado no Senado para, né, retomar aí, para ser reconduzido ao cargo novamente, para um segundo mandato, ele agradou a todos, ou pelo menos a maioria dos senadores, inclusive os de esquerda, com uma frase ou uma expressão que significa o seguinte, que é basicamente a seguinte, que ele queria descriminalizar a política. E todos ali entenderam isso como uma compromisso, né, de não ser duro demais com maus feitos por parte de políticos. Então, a gente precisa lembrar que Augusto Aras teve esse respaldo dos senadores, inclusive dos senadores de esquerda. Você, Zé, sua análise sobre essa resposta da PGR em 1 minuto e meio, Zé. Olha, a subprocuradora-geral fala em nome da Procuradoria, portanto, em nome do Ministério Público. Tá bom, oficialmente ela está falando em nome do Ministério Público Federal. O que eu sinto falta é que o Ministério Público está mesmo dividido em 3 grandes grupos, e esses grupos eles têm interesses exclusivos de cada um, mas existem questões que são dos 3. Quando a instituição Ministério Público está em jogo, é o monopólio do Ministério Público apresentar denúncia. Eu acho que todos deveriam, de uma forma unânime, apresentar uma escora, apresentar um apoio ao Ministério Público, ou seja, ao Procurador-Geral da República, para se defender. Não há como admitir no Brasil um inquérito no Supremo, um processo no Supremo, sem a participação do Ministério Público. Assim como não há como fazer um processo em qualquer cidade sem a promotoria, sem a participação do Ministério Público. A subprocuradora Lindora, ela vem de uma maneira muito clara, muito transparente, dizer que todos estão agora observando e de olho em próximas ações. Repito, a árvore podre dá frutos podres. E tudo que está sendo feito aí de uma maneira podre, ou seja, inconstitucional, não deve prosseguir. Este é um dos pontos, né? Não se pode admitir que a justiça haja assim. Você, Ana, 1 minuto e meio. Pois é, Vitor, e lembrando que dentro aí dessa aberração jurídica do Alexandre de Moraes, até figurinha de WhatsApp foi colocada, né? Ali mostrando que um dos empresários, ele teria concordado com o tal golpe, né? Uma conversa ali de mesa de bar. Eu prefiro um golpe do que a volta do PT ao poder, né? E o STF, Alexandre de Moraes, essa gente nunca teve um voto de nenhum cidadão brasileiro, e eles se colocam aí como chefes, né, do executivo também. Há tantas interferências no executivo. A própria revista Oeste tem uma matéria só enumerando aí essas interferências do STF no executivo, na administração do presidente Jair Bolsonaro. E essa petição da subprocuradora, né, para ter acessos a essas mensagens, essa petição expõe uma gravidade
no momento onde o sistema acusatório foi ferido, o Ministério Público foi excluído desse caminho. E lembrando, Vitor, que a subprocuradora, ela em junho desse ano, ela pediu também, respeitando a Constituição, a extinção da punibilidade no caso Daniel Silveira em relação ao decreto do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que dentro da lei que ele não seria, né, objeto de discussão, porque a Constituição prevê esse indulto, inclusive pedindo também revogação das medidas restritivas retroativas à publicação do perdão. Duas perguntas agora também vamos deixar. Será que esse caminho que tentaram colocar aí o Randolph, né, o Maraziz também, esses senadores aí que nós conhecemos, não é também para minar um possível caminho do PGR Augusto Aras ao STF, se o presidente Bolsonaro, caso venha vencer as eleições em outubro desse ano? Agora, da maneira como a subprocuradora vem se comportando, olha, Vitor, não seria, né, um nome, respeitando aí a Constituição, seria um nome interessante ali para o STF, né? Além de ser mulher, já que muitos dizem que é importante, além de ser mulher, antes de ser mulher, ela vem demonstrando aí um respeito à Constituição, ao sistema acusatório e o tal Estado democrático de direito que o Alexandre de Moraes e o próprio STF não andam respeitando. Para fecharmos, Fiuza, 1 minuto e meio. Olha, eu mencionava justamente essa manifestação, uma manifestação anterior da vice-procuradora-geral Lindora Araújo, sobre o inquérito que o ministro Alexandre de Moraes resolveu dar continuidade sozinho, ignorando o parecer do Ministério Público. Aí a vice-procuradora-geral se manifestou de uma forma que deveria trazer todos os representantes institucionais desta República a exercer um crivo, a questionar a atuação do Supremo. Vejam bem, ela estava dizendo que um ministro do Supremo estava agindo à revelia da Constituição, estava agindo de forma a atropelar o processo de acusação. Isso, segundo, se ela estiver correta, e aparentemente, pelo que a gente pode enxergar, ela está, é uma acusação gravíssima, que o ministro Alexandre de Moraes nem desmentiu, nem acatou. Ele simplesmente ignorou de novo. E isso é o que está acontecendo agora, e ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser porque a República está numa epidemia de covardia. O que nós vimos, né, a manifestação do senador contra aquele, eu não sei nem classificar, né, aquele personagem que criou uma história, ali apareceu falando que aí o apartamento que o Lula foi uma vez. Ora, eles acham que a população é trouxa. Eles acham que a justiça brasileira não serve para nada. Que a justiça brasileira condenou o Lula por corrupção em 3 instâncias. E esses crimes não foram revogados, está lá tudo demonstrado. É uma afronta, é um desrespeito à população, à inteligência da população, ficar com essas historinhas de conversa fiada, de que, não, foi um cara lá que delatou para ganhar dinheiro, para se safar. Isso é mentira. Agora, a reação a ele, do senador Girão, que de fato é um dos poucos que tem trazido aí um contraponto a isso, a esse estado absurdo de coisas, ele não menciona o STF, pelo menos no trecho que nós mostramos, eu não ouvi o discurso inteiro dele. Ele fala da CPI, fala do mau comportamento dos senadores da CPI, mas e o STF? E o Supremo Tribunal Federal, já com a sua ação condenada pela vice-procuradora-geral da República. Por que os senadores não dão eco a essa situação gravíssima? De 6 em 6 meses vai aparecer um desses senadores para dizer que não está legal. Então, evidentemente que a gente está sentindo o silêncio, a covardia do Congresso Nacional diante do Supremo, que decidiu fazer o que bem entende.